Na última aula, a gente discutiu um pouco sobre permeabilidade e percolação de água nos solos. Aí agora nós vamos para, ainda falando de propriedades dos solos, mas vamos falar um pouco sobre análise de compactação do solo. Bora lá? Bom, o que é compactação? Bom, basicamente a gente vai trabalhar, considerar a compactação como o processo de redução dos espaços vazios do solo. Né? E quando eu digo espaços vazios, eu estou falando então, a gente tem que ter uma ideia de que é o processo de expulsão do ar, né, dos poros de um material. E fica uma perguntinha, né? Para quê compactar um solo? Né? O que acontece aí quando se compacta um solo? Bom, basicamente, né, obviamente que se eu disse que há minutos que a gente vai expulsar o ar dos espaços vazios, a gente vai ter uma redução do volume do ar e, consequentemente, a gente tem um aumento da densidade dos solos, né, devido a essa redução do volume do ar. E, consequentemente, tem-se uma maior homogeneidade desse material. Né? Ainda, a gente pode falar, né, de uma redução da compressibilidade, redução da permeabilidade e também, né, um aumento da resistência ao cisalhamento justamente pelo fato de que reduzindo a quantidade de espaços vazios e, consequentemente, o volume do ar, né, a gente também tem um imbricamento maior, né, um maior contato entre os grãos que compõem esse solo. Então, consequentemente, a gente tem uma maior resistência ao cisalhamento. Então, dessa forma, a gente também tem a redução dos recalques, né, a redução dos recalques futuros. E fica a pergunta que eu acho que neste ponto vocês já saberão responder. O que são recalques? Tá? Então, para um pouco agora e no link lá, né, no link da descrição do vídeo, vocês me respondam o que é recalque. É para responder, não é para fazer uma pesquisa, gente, é para responder do jeito que vocês acham que é o conceito. Bom, e ainda, consequentemente, né, a gente tem com o aumento da resistência ao cisalhamento, né, e a redução dos recalques futuros, a gente tem um aumento da rigidez desse material, né, aumentando assim a resistência à ruptura dos solos sobre ações de carga externa. Justamente esse aumento da resistência de ruptura dos solos tem a ver com o aumento da resistência ao cisalhamento. E também a redução de possíveis variações volumétricas, que vai variações volumétricas obviamente associadas à ação de cargas externas ou da água. E justamente são, né, essa redução dessas possíveis variações volumétricas estão relacionadas também com a redução dos recalques, também a redução da compressibilidade. Então, para mais um pouquinho e me responda de novo para vocês o que é compressibilidade. E qual é a importância né, de se determinar propriedades que vão auxiliar na compactação e qual é a importância da compactação? Bom, basicamente para se executar construções, né, como aterros, barragens, né, e mesmo compactação na hora de construção de obras lineares como rodovias. E por mais que não pareça de tamanha importância, né, é muito importante que aterros sejam bem executados, né, que não sejam, de repente, na abertura ou ampliação de uma rodovia ou de uma rua dentro da cidade, não haja somente um lançamento de solo ali e, de repente, uma pavimentação sobre isso. Né? Então, é muito importante que essas obras elas sejam realizadas, né, com todo o procedimento possível e também levando em conta padrões, né, e características dos solos para a devida compactação e também né, segurança e conservação e
né, e manutenção da obra também. E, né, agora vamos falar um pouco da técnica básica para a execução de uma boa compactação, né, de uma compactação de um modo geral. Bom, basicamente a gente tem o lançamento de material remobilizado ou de áreas de empréstimos, né, uma determinada na área que vai ser executada a obra, seja o aterro, seja a pavimentação, seja a construção de uma barragem, e posteriormente, né, sobre esse material vai ser passado equipamentos que vão transmitir ao solo alguma energia de compactação, seja carga móvel, né, como amassamento, impacto, vibração ou ainda uma carga estática. Mas a compactação, né, a compactação ela vai ser função de quê? Justamente função de quê? Quando o material vai ser melhor ou pior compactado, enfim, quais são os parâmetros que devem ser analisados e determinados para que possa se delimitar, né, para que possa desenhar uma etapa de compactação que realmente seja efetiva, né, com a redução de todos aqueles parâmetros, e, consequentemente, aumento da resistência mecânica, né, seja de cisalhamento, seja contra ruptura. Bom, então basicamente a compactação ela vai ser função da energia de compactação, né? Ou seja, a energia que é transmitida ao solo durante a compactação, isso vai variar também a depender do equipamento. Se você está utilizando um equipamento menor, um trator ou um equipamento muito maior, um trator compressor, né? Ou um equipamento muito maior. Ainda, né, essa compactação ela também será função do tipo de solo, do teor de umidade e também do peso específico do solo seco, ou então, né, da densidade do solo seco. Beleza? E aí a gente tem que entender também que a compactação ela vai acabar sendo função do teor de umidade, né, justamente porque a água vai funcionar como lubrificante, né, que é no início, à medida que a gente começa o processo de compactação e a água é adicionada ao material, né, essa água ela vai lubrificar os grãos, enfim, vai possibilitar uma maior aproximação das partículas. Entretanto, vai chegar um ponto, né, à medida em que se adiciona mais e mais água, a um ponto que essa água vai passar a ocupar, ela vai ficar em excesso e ela vai começar a ocupar mais espaço, né, e consequentemente vai provocar um afastamento, um distanciamento das partículas e consequentemente a densidade vai ser reduzida, o que não é bom para um aterro, enfim, para uma obra em que houve compactação. Justamente que a ideia é que se tenha a maior densidade de sólidos, né, de sólido seco possível aí, né? Então, de um modo geral, né, essa redução de volume do ar, ela vai ser conseguida até um determinado ponto, até um determinado teor de umidade, né? Justamente para evitar que a gente tenha um excesso de água que comece a ocupar mais volume e não consiga ajudar a expulsar totalmente o ar desses poros. Então, eu vos apresento a curva de compactação, né, que ela vai ser dada num sistema de eixos, em que a gente um sistema de eixo peso específico seco, como eu tinha apresentado há um tempo atrás, né, versus teor de umidade. Então, o que representa essa curva de compactação? Basicamente, né, essa curva ela só vai ser obtida depois que os solos forem ensaiados, para conseguir analisar alguns parâmetros desse solo, né, em determinadas circunstâncias. Ou seja, se analisará teor de umidade, P específico seco e ainda uma determinada energia de compactação. Então, os ensaios serão executados sobre energias de compactações, né, determinadas energias de compactação. O que esse gráfico ele quer dizer? Bom, né, que à medida que um material, quando compactado, né, durante sua compactação, o teor de umidade vai aumentando, percebam, né? O teor de umidade aumenta, o peso específico seco também aumenta, até um dado ponto,
em que a gente tem um peso específico seco máximo, e um teor de umidade tal. A partir desse teor de umidade tal, que é o ponto máximo da curva, a gente com o aumento do teor de umidade, a gente começa a ter, né, uma redução do teor do peso específico seco. Então, dessa forma, o que a gente consegue determinar, né? Concluir aqui que, compactando o solo amostrado, né, o determinado solo amostrado, em uma determinada energia de compactação, para a gente conseguir atingir, né, o peso específico seco máximo, ou seja, a melhor situação, com a melhor resistência ao cisalhamento, enfim, né, a melhor resistência desse material, seja para a camada que for, ele deve ser compactado em um determinado teor de umidade. Então, dessa forma, né, a gente consegue achar aqui no ponto máximo da curva, a gente consegue achar um peso específico seco máximo e a umidade, né, sobre a qual o solo vai ter que ser compactado para atingir tal peso específico seco, vai ser dita umidade ótima. Ok? E com isso, na realidade, né, se a gente pensar o que significa, né, o que está acontecendo no solo, de um modo geral. Basicamente, né, com o aumento da umidade, né, a gente vai facilitar a saída do ar, dos poros, né, justamente devido a essa característica lubrificante que a água vai apresentar, e com, né, a eliminação do ar desses vazios, a gente aumenta o peso específico, né, peso específico seco desse solo. Porém, né, quando a gente chega no ápice, né, a gente chega na umidade específica, perdão, na umidade ótima, ao teor de umidade ótima desse solo para esse ensaio, né, a partir de um momento, a partir desta umidade ótima, o ar, né, não consegue ser mais expulso, justamente porque a água começa também a ocupar muito espaço por ela estar em excesso e, consequentemente, ela vai acabar gerando uma redução do peso específico seco, justamente, né, por esse excesso começar a afastar as partículas do solo, tá? É isso que isso representa. E, na realidade, o que a gente quer saber é qual é a umidade máxima que a gente vai usar, ou seja, a umidade ótima para a gente conseguir achar, né, executar ali um aterro, enfim, uma compactação, para que esse teor de umidade, esse peso específico seco seja máximo. E aqui são exemplos de curvas de compactação com solos com características e texturas diferentes. É interessante observar aqui, né, o seguinte: percebam, naquelas areias, né, mais puras, a gente tem uma variação do peso específico seco muito menor, né, do que quando a gente tem uma argila plástica, né, com uma redução, com uma variação de peso específico seco muito elevada. E para que a gente construa esse gráfico, né, essa curva de compactação, é necessário que a gente faça ensaios de laboratório. E que basicamente são dois os ensaios de laboratório, né? O ensaio de compactação e o índice de suporte Califórnia. E o índice de suporte Califórnia é uma extensão do ensaio de compactação. Então, a base, né, o princípio básico do índice de suporte Califórnia é o ensaio de compactação. O índice de suporte Califórnia é muito utilizado para as classificações não convencionais, como o MCT. Então, nessa aula, a gente vai focar mais no ensaio de compactação.
o ensaio de compactação, também conhecido como ensaio de Proctor, né, normal ou leve, ele vai ser realizado com este aparato. Né? E quais são os elementos deste aparato? O soquete, justamente que vai, né, transmitir a energia de compactação para o material ensaiado, né? Um molde cilíndrico, que é padrão, esse é um molde cilíndrico pequeno, e um colarinho que é encaixado em cima desse molde cilíndrico. A gente vai ver para que ele serve, já já. E esse ensaio de compactação, né, de Proctor normal, ele é padronizado, né, por meio da ABNT, NBR 7186 de 1986, né, intitulado Solo, ensaio de compactação, método de ensaio. Quando a gente fala dos elementos para a execução do ensaio de compactação, como eu mostrei, o primeiro deles é o soquete, que vai ser o equipamento que vai transmitir energia de compactação. Né? Aqui, então, esse soquete ele consiste em um cilindro, que vai ser uma espécie de cursor para o soquete propriamente dito. Né? E o soquete ele é encaixado dentro desse cilindro. Então, para a execução do teste, para a transmissão dessa energia de compactação, a gente sobe o cilindro, o soquete, e depois o solta em queda livre. Né? E justamente a utilização desse cilindro é justamente para poder padronizar a altura de lançamento, né? A altura de queda desse soquete. Assim, obviamente que é mais rápido, né? Mas é isso, a ideia é essa. Para sempre a altura de queda será a mesma. Bom, e agora, né, pensando no segundo elemento, a gente tem aqui cilindro mais colarinho. Também padronizado, né, que são todas as medidas, e todo o equipamento fechado. O equipamento fechado, beleza? E justamente a ideia do colarinho é para que consiga chegar à compactação, compactar até no nível máximo do cilindro, né? Para que não caia, enfim. E depois, então o material vai ser acondicionado dentro do cilindro e posteriormente esse do colarinho, né? Posteriormente o colarinho é retirado e o nível aqui é rasado. Então a ideia, né, justamente agora é essa. À medida que o material vai sendo colocado, né, são 5 camadas, 3 camadas, então essa compactação vai sendo executada camada por camada. É condicionado um material, né, e o cilindro e o soquete vai sendo utilizado para compactar esse solo. Né? Tem um número determinado, a depender da carga de energia de compactação, né? Tudo direitinho, justamente porque é padrão. Então, para que esse material comece a ser compactado, a gente inicia com o primeiro golpe, um segundo golpe, um terceiro golpe, um quarto golpe nestas posições e posteriormente a gente começa a golpear o solo em uma posição aqui em sentido anti-horário, beleza? Perdão, sentido horário, tá? Bom, neste caso a gente está falando, né, do ensaio do Proctor. Também existe um Proctor modificado, caso haja necessidade de mais energia, de ensaios, né, com uma maior energia específica. E, consequentemente, que eu tenho a relação, né, do molde, ou seja, do cilindro que vai ser utilizado, do soquete que vai ser utilizado, né, e do número de golpes e de camadas com as quais esse ensaio vai acontecer, beleza? Bom, aqui também mostra, na realidade, a energia propriamente dita, a energia normal, intermediária e modificada, e quando são utilizados o soquete, né, pequeno e grande, e também, se a gente fala de soquete pequeno e grande, a gente está falando de moldes pequeno ou grande. Né? Aquele primeiro exemplo que eu dei, a gente fala, as figuras até o momento, estão relacionadas ao soquete
pequeno, né? E agora, só para a gente mostrar a diferença, aqui é o soquete, o cilindro pequeno com o soquete pequeno, e aqui é o cilindro grande com o soquete grande, tá? Que deve ser utilizado. Bom, então quando a gente analisar, então, beleza, como vai funcionar? Como que a gente vai utilizar essas informações? Bom, então a gente quer fazer, né, um proctor normal, né? Porém, a gente vai utilizar o cilindro grande, né? Porém, a gente vai utilizar o cilindro grande porque eu quero uma energia intermediária de compactação. Uma energia intermediária de compactação. Beleza, né? Então, a gente vai, neste caso, se o cilindro é grande, né, a gente vai compactar 5 camadas de solo dentro do cilindro e cada golpe, e cada camada vai receber 26 golpes, né, em cada camada. Depois, então, aqui está a execução, né, dos golpes em cada camada. Então, depois a gente tem essa situação. Aqui o colarinho, né, com o material que ultrapassou a altura máxima desse cilindro. Aí depois esse material é rasado, né, para nivelar com o cilindro e posteriormente ele é extraído do cilindro. O fundo, né, desse molde é removível, então ele é extraído do cilindro e a gente tem uma amostra dessa maneira. E para que a gente tem essa amostra? A gente vai abrir essa amostra ao meio, coletar material do centro desse cilindro para então aí a gente vai determinar o teor de umidade desse material, né? Não só o teor de umidade e posteriormente o peso específico seco desse material, tá? Justamente são os parâmetros, né, as propriedades que a gente vai analisar. E dessa forma a gente vai executar esse ensaio pelo menos 5 vezes. Né? Pelo menos 5 vezes, para que a gente consiga traçar a curva de compactação desse solo, determinando assim o peso específico seco máximo que pode atingir aquele solo e o teor e a umidade ótima para a compactação. Então, posteriormente, depois dos 5 ensaios realizados, né, a ideia é executar esse ensaio, né, em umidades em que de fato a gente sabe que é inferior à ótima, né, enfim, e também umidades maiores, para que a gente consiga ter aqui pelo menos um ponto próximo ali à umidade ótima. Com a experiência e com o grande número de ensaios, acaba-se tendo assim sabendo mais ou menos um padrão. Quanto que é a umidade ótima? É próxima disso. Então, acabam executando ensaios, né, com um teor de umidade próxima à ótima, né, para determinado solo, caso ela seja conhecida. Então, aqui, né, abaixo da umidade ótima é o ramo seco e acima da umidade ótica é o ramo úmido. Tendo conhecido a umidade ótima, a gente vai utilizar esta umidade para compactar o solo e justamente para compactar a gente precisa de equipamentos que vão transmitir essa energia de compactação. E os mais comuns que a gente vai encontrar de equipamento de compactação são o rolo compressor liso, o rolo compressor pé de carneiro, o rolo compressor pneumático, o soquete mecânico, né, que é muito utilizado em obras de rua, a placa vibratória, que também é muito utilizado, e ainda a compactação dinâmica. Basicamente, esses são os equipamentos para compactação mais difundidos por aí. Vamos pensar um pouco, né? A gente selecionou o solo que vai ser utilizado numa construção, num aterro, enfim, né, que vai ser compactado. Então, a gente também ensaiou em laboratório e determinamos o teor de umidade,
né? E também a gente sabe, se o teor de umidade ótima, né? A umidade ótima, a gente também sabe qual é o peso específico seco máximo que esse material vai atingir. E determinamos qual é o equipamento que vai ser utilizado para a compactação e começamos a obra. Como controlar essa compactação? Basicamente, né, a gente tem o grau de compactação, que vai ser a razão, né? Vai ser dado em porcentagem, vai ser a razão entre o peso específico seco do solo amostrado ali no campo durante a obra sobre o peso específico seco máximo que foi determinado no laboratório. Ainda é necessário também observar a questão do desvio de umidade. É sabida a umidade ótima, que foi determinada no laboratório. Então, durante as etapas da obra, são coletados, né, para determinação, coletado solo, né, para determinação do peso específico seco e do teor de umidade. Conseguindo determinar, assim, também o desvio de umidade, assim como o grau de compactação. E, né, é comum que tem aí na literatura, enfim, na engenharia, especificações de referências, né? Um desvio, aqui são dois exemplos, né? Grau de compactação igual ou superior a 95% e um desvio de umidade de mais ou menos 2%, né? Essas referências elas são aceitáveis. Entretanto, em relação a especificações de referências, essas que eu vos apresento não são padrão, né? Para todas as obras. Cada um vai ter um tipo de obra diferente. Cada obra vai ter uma especificação de referência diferente. E a questão é como determinar o teor de umidade e o peso específico seco do solo, né, durante a execução de uma obra, para que a gente consiga determinar, né, e fazer um controle dessa compactação. Tem-se os ensaios de compactação, os ensaios de campo, né, que principalmente são dois, no qual vai se empregar o cilindro de cravação e ainda, né, a determinação da massa específica pelo emprego do frasco de areia, né, que são dois métodos que possibilitam o ensaio de solos in situ e no campo. E aqui é só para finalizar, né, é só mesmo para mostrar valores de referência, né, para obras como aterro rodoviário, barragens de terra, né, aterro para fundação de edifício, camadas de base de pavimentos, e qual é a recomendação em relação ao grau de compactação da obra, né, do solo que está sendo compactado ali. E a gente fica por aqui, até a próxima.